Olá, senhoras e senhores, professor Marcos Monteiro aqui. Olha só, na aula de hoje eu trabalho um pouco sobre função exponencial e trago aí também a comparação com a progressão geométrica. Se você tem essa dúvida aí, progressão geométrica é igual a uma função exponencial, principalmente aí nessa ideia de Covid-19, propagação do vírus. Ora você vê uma reportagem que diz o crescimento é exponencial, ora você ouve, o crescimento é geométrico. Função exponencial e progressão geométrica, então, é a mesma coisa? Se você tem essa dúvida, assista essa aula até o final e aí você ainda vai ver que eu mostro brevemente como que constrói um gráfico para uma função exponencial no Excel. Assista, tenho certeza que você vai gostar. O assunto de hoje é função exponencial. Primeira coisa que você precisa saber sobre a função exponencial é a sua definição. Qual que é a definição para a função exponencial? A definição para a função exponencial é aquela que diz o seguinte, ó, que a sua função em x vai variar em relação a um determinado número a elevado a um expoente x aí, que é a sua variável. O x é a sua variável. Detalhes da situação aqui, ó. Vamos detalhar. O a tem algumas restrições. É um número real, só que tem que ser diferente de zero, positivo e também diferente de 1. Então, na prática, é o seguinte, é um número real maior do que zero, diferente de 1. Né? É isso que está escrito aqui. Essa é a nossa definição aí. Vamos trabalhar com exemplos. Vamos exemplificar isso aqui, ó. Se você entende o processo lá da Torre de Hanoi, a brincadeira lá do jogo matemático, você vai perceber que ela tem uma lei de formação. O jogo consiste em você fazer o movimento dos discos, quantidade de movimentos que nós iremos chamar aqui de J, N é a quantidade de discos, tá? E você tem uma lei de formação que define a menor quantidade possível de movimentos, que é essa aqui, ó. Então, J está representando aqui a quantidade de movimentos, N é a quantidade de discos. E aí você tem a quantidade mínima de movimentos com relação à variação variável de discos. Então aí, temos a famosa lei de formação. Bom, você que já brincou com a Torre de Hanoi, tá ligado então que ela tem tudo a ver com uma função exponencial. J aqui nós chamamos de quantidade de movimentos mínimos
N é a minha variação da quantidade de discos. Aí podemos reproduzir a tabela. Vamos reproduzir aqui a nossa tabela. Vamos colocar aqui assim, ó. N, que é a nossa variação da quantidade de discos na Torre de Hanoi. E J, que é a quantidade mínima de movimentos. E aí temos o seguinte, ó. Vamos colocar aqui algumas quantidades de disco. Um disco, 2, 3 e 4. Subir aqui um pouquinho. Aí. E vamos fazer os cálculos aqui para ver quanto que temos de movimentos mínimos, ó. Para um disco, óbvio, né? Fica bem óbvio aí. Teremos, ó, 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 é 2 menos 1, 1. Portanto, aqui nós temos... Deixar de vermelho para diferenciar aqui. Um movimento. Óbvio, eu pego esse um disco e jogo lá na terceira torre. Pronto, fim de papo. Para 2 discos. A minha lei de formação, ó. Vamos ter lá, ó, 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Tira 1. Temos 3. 3 movimentos mínimos. Para 3 discos. Para 3 discos nós teremos então, ó, 2 elevado a 3 menos 1. 2 ao cubo é 8. Tira 1. 7. Então você percebe aí que dá certo. E finalizando aqui a nossa tabela, temos 2 elevado à quarta potência menos 1. 2 elevado à quarta é 16, tira 1, 15. Então 15 movimentos, né? Então você já sabe onde foi que saiu aí os valores. Já está registrado aí, eu posso apagar. Certo? E aí você consegue construir um gráfico. A possibilidade de construção de um gráfico aí, ó. Construir esse gráfico aqui. Tem uma regra aqui, show de bola, que você coloca a angulação aí, como você percebe, ó. Foi o ângulo certinho, agora eu preciso de 0 grau, ó. Passou aqui, ó, 0. Fica clara a questão dos quadrantes aí, que tem que ter uma angulação de 90, né, ó. Formando um L. Olha que maravilha. Então, feito aí o nosso plano cartesiano aqui do primeiro quadrante, nós partimos para as representações, ó. Jogo de batalha naval, ó. Um em N, um em J. Lembrando, originalmente aqui tem um apelido de X, que o nome é Abscissa, né? E aqui a ordenada apelidada de Y, só que no nosso caso aqui tá valendo N e tá valendo J. Você pode até colocar os valores aí para você não se perder, ó. Aqui tá valendo N e aqui está valendo valores em J. Bacaninha? Essa é a ideia aí. Bom,
Então nós temos aqui, ó, 1 e 1. O pontinho fica exatamente aqui. Depois nós temos 2 e 3, então 2 e 3. Depois temos 3 e 7, então vamos lá, ó. 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E finalizamos com 4 em 15. Essa acho que eu não tenho essa quantidade não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem, sem chance. Eu vou ligar aqui os pontos, ó. Observe que ele não é uma reta, tá? Ele faz meio que uma curva aqui, ó, assim, ó. Ele é curvadinho, né? Mais ou menos isso, ó. Fazendo uma rampa. Esse é o nosso gráfico, ó. Esse é o nosso gráfico aqui para essa situação da torre de Hanoi. Quantidade mínima aí de movimentos com relação à quantidade de discos, tá? Atenção no detalhe, ó. Uma coisa importante aí para você ter atenção. Qual é a condição da atenção que você deve ter? Basta você lembrar que sempre o expoente, ó, é a variável, tá? Opa. Então fica fácil para você identificar, ó. O expoente é a variável. Beleza? Essa é a ideia. O nosso expoente aqui é a nossa variável. É o que temos aqui, ó, no lugar do n. Então, é um resumo para você da função exponencial. Olha aí, ó, bonito, bem ajeitado. E qual que é a semelhança disso? Ou é igual? Não sei, vamos descobrir agora. Com relação à progressão geométrica. Vamos lembrar aqui, progressão geométrica. Vamos lembrar. Noventa graus aí, ó, show. Tá. Qual que é a relação disso, dessa função exponencial, com a progressão geométrica? Nossa. Progressão geométrica. A famosa PG. Né? Famosa PG. Vamos colocar aqui. Arrastar um pouquinho para cá. Deixar ajeitado aqui para ficar maior aí para você poder visualizar.
Famosa PG. Tá. O que nós temos de relação aqui, ó? Qual que é a definição para a PG, hein? Definição. A, a, a definição para ela é o que nós chamamos de, olha só, fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral para a nossa PG? É aquela que diz assim, ó. O meu enésimo termo é igual ao primeiro que multiplica o valor da razão, que nós chamamos de Q, né? Q elevado a n menos 1. Aí você dá uma olhada aqui, cara, eu tenho o expoente, o professor falou que função exponencial, a variável está no expoente. Entenda, o n aqui é uma variável, né? Poderíamos escrever isso aqui com a ideia lá do f de x, sem problema nenhum. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que em alguns casos nós temos semelhança. Não dá para dizer que toda PG é uma função exponencial, porque tem que respeitar essa condição aqui, ó, para ser uma exponencial. Voltar ali, ó. Olha só. Não dá para dizer que toda progressão geométrica é uma função exponencial por conta dessa definição. Para ser uma função exponencial, temos que ter R maior do que zero, diferente de 1. Não é todos os casos que teremos uma progressão geométrica nesse sentido. Mas em alguns casos vamos ter. Vou exemplificar isso. Um exemplo, ó. Vamos supor essa PG aqui, ó. Vamos observar esta PG. De primeiro termo valendo 2. De segundo termo valendo 4. Terceiro termo valendo 8. E quarto termo valendo 16. Chama o Buzz. Sabe quem é o Buzz? Chama o Buzz. Lá do Toy Story que ele diz: ao infinito e além. Segue ao infinito e além aí, ó. Tá, e aí o que você tem aqui? Você tem a sua razão, ó. Você tem a sua razão que vale 2. Você sabe qual que é o primeiro termo. Então vamos jogar aqui, ó, na fórmula do termo geral. Só para ver o que acontece. Vamos procurar a lei de formação para essa PGO. Lei de formação. Usando a fórmula do termo geral. Então entenda, ó. A tua função, a tua lei de formação, a tua fórmula, tá tudo interligado, tá? Então vamos lá, ó. Calculando aqui a lei de formação para esta PG. Como eu quero a fórmula, né? A lei de formação, eu vou usar N. Não vou colocar A1 aqui, não. Meu A1 é quem? Meu A1 é 2. Multiplicado pela razão, que também é 2. E aqui eu quero elevado a N menos 1.
Aqui agora você vai compreender aqui o que eu quero mostrar, ó. Olha só. Lembra de propriedade de potência de mesma base? Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu posso conservar a base, no caso aqui específico é 2, e somar os expoentes. E somar os expoentes. Agora raciocina comigo. Não aparece o valor, vale 1 aqui para esse caso. Então eu vou somar 1 mais n menos 1. Então, que moleza, ó. Eu vou eliminar os valores aqui de 1. Porque eu tenho um positivo e um negativo, elimina. Quem que sobrou? Só o n. Então, essa aqui é a minha lei de formação, ó. Para essa PG, tá? Ó. Aqui é a minha lei de formação. E você é um bom observador e já notou já percebeu. Nossa, mas que lei de formação. Palavra formação que ficou ridícula, né? Lei de formação. Tá aí. Muito bem. Melhorou muita coisa não, mas tá bom. Você percebeu o seguinte. Você percebeu que para esse caso especificamente aqui, ó, é semelhante, ó. Recai em uma função exponencial. Respeitou a condição aqui, ó, da lei de formação, da definição, melhor dizendo, para a função exponencial. Olha, minha base, né, que no caso ali é o a, na definição aqui é 2. É um número real positivo, maior do que 0, diferente de 1. Tá? Então, perfeito. Você observa que também é uma função exponencial. Então, se eu for representar isso aqui num gráfico, você vai ver exatamente isso, ó. Vamos entender assim, ó. Agora para ficar moleza para você entender. Vamos colocar da seguinte forma. Vamos dizer que o meu valor de x é a posição do termo, que não seria o A1, o A2, o A3, o A4, tá? E o meu valor para y, só para eu poder jogar num gráfico isso aqui, é a minha sequência, a minha progressão geométrica. Então, ó, aqui eu tenho termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4. Aqui nós vamos ter o quê? A minha progressão, que ela é obtida através da seguinte lei de formação, né? Aqui está n, né? Tá n, eu coloquei x só para ficar fácil lá no gráfico, tá? Então, meu n aqui, ó. Beleza? E aí eu vou ter o quê? 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado ao quadrado, que vale 4. 2 elevado ao cubo, que vale 8. Tá vendo a mágica acontecer? 2 elevado a 4, a quarta potência, é igual a 16. Tá aí, ó. Você consegue montar uma tabela novamente, né? Vamos fazer o gráfico. Chama a régua. Não vou colocar todos esses valores aí também, tá? Beleza. E aí você pode representar os valores.
Ó, 1 em x, 2 em y. Então, 1 em x, 2 em y. Aqui. 2 em x, 4 em y. Tá lá meu valor. 3 em x, 8 em y. Outro valor vai ser 16. O gráfico aqui não comporta, então a gente vai só ligar esses pontos. Você percebe que ele vai ter uma leve curva. Não é uma reta, né? Então, isso é o gráfico de uma função exponencial. Tá? Aqui nós temos o gráfico para uma função exponencial. Podemos afirmar aqui para esse caso, que existe semelhança aqui, ó. Existe semelhança não, que resulta para essa PG aqui, ela resulta em uma função exponencial. Está provado aqui, mostrando aqui através do gráfico. Agora eu posso dizer que isso vale para todas? Não. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer que ela vale para todas. Por quê? Porque não vai respeitar essa condição aqui, tá? Da lei de formação da função. Vou mostrar melhor isso. Vou mostrar no Excel. Abri aqui o Excel. Tá. Então agora aqui o seguinte, ó. Vamos representar aquele nosso primeiro caso. Aqui no poderoso Excel agora, ó. No primeiro caso eu tenho a variável n, que é a quantidade de discos, e o j é a quantidade mínima de movimentos. Então tem a sequência de um disco, né? Para um disco, para dois discos. Ah, aqui eu preciso ficar escrevendo toda a sequência? Não. O Excel entende que você tem uma sequência. E aí basta você colocar lá, ó, a cruzeta do mouse, ele ficou pretinho, ó, lado esquerdo do mouse, clicou, segurou, arrastou, vai até onde você quer. Quero até aqui, ó, com 8 movimentos. 8 discos, perdão, com 8 discos. Tá aí, ó. Vamos centralizar tudo para ficar bonitão. Coloquei foi negrito, né? Então deixa negrito aí, vamos centralizar. Aí, centralizado, e aqui a mágica acontece, ó. Você percebe que você tem a função. Aí é só você entender como é que é a sua função. Sua função você vai colocar igual a que define aqui a quantidade de movimentos para a torre de Hanoi, que nós fizemos lá no início. Então você vai mandar lá o f de x é igual, né? Você tem a igualdade, é igual a quem? A 2, e é elevado. Potência que você trabalha com circunflexo, tá? Então tá lá, elevado a quem? A quantidade de discos, que é a minha variável n. Então vou marcar aqui, ó. Aí o Excel já seleciona ali aquela célula. Eu lembro que tem o lance ainda do -1, né? Na fórmula lá, ó, na definição para a quantidade de movimentos na torre de Hanoi. Então mando o -1 e dedada no Enter. E ele já vai me dar a resposta. Tá lá, ó. 1. Quero para as outras, mesmo processo, cursor ali, ó. Apareceu a cruzetinha preta, ó. Tá vendo que ela fica branquinha? Apareceu pretinho ali. Lado esquerdo do mouse, clicou, segurou, arrastou até onde você deseja. Solta.
Pronto, a mágica aconteceu, tá aí o resultado. Agora o gráfico, agora vai ser um gráfico aqui de responsa, né? Não é um esboço do gráfico feito manualmente pelo professor Marcos, não. Agora é o gráfico no Excel. Vai lá clicar em inserir. Procure aqui, ó, gráficos recomendados. Tá aí o nosso gráfico. Aqui ficou bem mais claro a questão da curva. Ó, por quê? Porque temos uma quantidade maior de pontos, né? Perceba isso, ó. Se eu coloco uma quantidade menor, igual lá nós fizemos lá até o 7, eu acho, se eu não me engano, vou até apagar aqui. Aí você percebe menos a curvatura. Olha aí, ó, né? Fica parecido com o nosso lá, ó. Não dá muito assim a entender que tem uma curva. Então, quanto mais você coloca pontos, mais nítido é que você tem uma curva. A super rampa do Joaninha, né? Então, ó, vou desfazer isso aí. Pronto, ó. Você dá um título no seu gráfico, né? Qual que é aqui a ideia do gráfico? Quantidade mínimas, né? Quantidade mínima de movimentos na Torre de Hanoi. E esse exemplo aqui é tirado lá da Torre de Hanoi. É um exemplo concreto aí. Pode brincar com a Torre de Hanoi para ver isso. Diminuímos aqui um pouco para tudo ali. Pode brincar com as cores. Ah, eu quero brincar com as cores, professor. Pode brincar. Aqui também eu quero brincar com as cores. Ótimo. Procura aqui uma cor, ó. Vou colocar aqui um laranja, né? Tá aí, ó. Certo? Então, ó, entenda isso. No PG você tem exatamente essa. PG não, perdão. Na sua função exponencial você tem uma curva aqui, ó, tá? Crescimento exponencial. Essa função sua aqui é uma função exponencial crescente. Agora o outro exemplo lá que nós demos para x e y relacionado diretamente com a nossa progressão geométrica. Bora comprovar? Vamos comprovar. Vamos comprovar. Deixei o outro lá tudo em negrito, vamos deixar esse aqui também. E aqui, ó, o lance lá do primeiro termo, segundo termo e segue o jogo. É uma sequência, né? Sequência da posição dos termos. Vou puxar aqui também até o oitavo, nono termo. Vai ser muito. É o oitavo termo, tá bom. E aí, qual que é a nossa progressão? O primeiro termo lá é 2. Depois temos o que, ó? 4, né? Mas nós não vamos fazer isso aqui assim, não. Vamos usar a lei de formação. É para isso que tem aqui, ó. Função. Função é igual a quem agora, ó? É igual a 2. Foi isso que nós definimos lá, ó. Igual a 2. Deixa eu tirar o cursor dali, ó. 2 elevado a quem? A posição, né? Então, o valor aqui que eu tenho para x, ó. Dedada no Enter. Tá aí, ó. Tem o primeiro termo. Ah, eu quero os outros. Olha que moleza. Ah, que maravilha. Pronto. Aí estão os nossos valores. E o gráfico disso? Vamos lá. Inserir. Gráficos recomendados. Quero o mesmo modelo. Tem vários modelos, né? Mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó, para entender o comportamento da exponencial. E está aqui o nosso gráfico e comprovado para você, tá? Tem diferença, viu, gente? Ó, observa aí que não é igualzinho os valores, tá? São próximos, mas tem diferença.
São valores que são diferentes, mas que comprova que para alguns casos, a nossa progressão geométrica resulta em uma função exponencial. Então aqui, ó, vou até escrever, ó, progressão geométrica de primeiro termo igual a 2 e razão também igual a 2. Olha aí. Para esse tipo aqui específico, quando você tiver uma progressão geométrica e garantir as condições da definição da função exponencial, certamente você, na progressão, também terá o mesmo comportamento da função exponencial, porque é uma função exponencial. Agora, eu posso dizer que toda progressão é? Não. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Vamos copiar aqui para ser mais rápido, né? Copiar aqui. E vamos jogar para cá. Só que agora nós vamos alterar aqui, ó. Daqui para baixo nós vamos fazer algumas alterações. Existe uma fórmula ali, eu não quero a fórmula, então vou apagar também. Então, ó. Vamos pensar na seguinte progressão. Meu primeiro termo é 2, a minha razão também é 2, só que 2 negativo agora. Então, o meu segundo termo será menos 4. O meu terceiro termo, 2 elevado ao cubo, nós teremos 8. 8 positivo. Nossa PG oscilante. 16 negativo. Tá aí. Vamos colocar mais um aqui, ó. 2 elevado à quinta, 32. E por aí vai. Segue o jogo, né? Daria também para você representar ali na função, mas vamos mais rápido aqui. Colocando o gráfico, inserindo o gráfico agora para esse modelo aqui de PG. Gráfico recomendado. Olha só a situação. Olha só como que está o nosso gráfico. Diferente, né? Parecendo aquele modelo lá de gráfico de sinais vitais, né? Então, ó, por quê? Porque ela é oscilante. Então aqui, ó, nem toda PG, tá? Nem toda PG é semelhante ali a uma função exponencial. Muito bem, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da aula de hoje, já manda logo aquela curtida legal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Valeu? Beijo, abraço, aperto de mão. Virtualmente ainda pode.